tá bem? Você tá legal? Quero saber. Teve uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente nos comentários do YouTube e do Vimeo também. Falar inglês. Muita gente me pergunta como é essa experiência de ir morar em outro país para aprender a falar inglês. Eu estudei inglês por muito tempo aqui no Brasil e eu tinha essa falsa ideia de que eu falava muito bem inglês. Quer dizer, eu até falava, eu conseguia entender algumas coisas, mas eu acho que eu era um pouco preguiçoso. Porque quando eu assistia algum filme, eu sempre assistia com legenda. Quando eu conversava com algumas pessoas que falavam inglês, eu percebia que às vezes eu parava, porque eu estava pensando só em português. Eu tive aulas particulares aqui, então tudo isso fez com que eu acreditasse que eu falava inglês. Eu não estou dizendo que o fato de estudar inglês no Brasil e o fato de você ter aula particular não vai fazer com que você tenha um maravilhoso inglês. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Eu achava sinceramente que eu falava inglês, até eu chegar na Austrália. Bom, chegando na Austrália, eu já fiquei mais em dúvida. Será que eu falo inglês ou será que esse povo fala inglês? Hoje eu acho isso uma besteira. Eu acho que inglês é inglês e cada um tem uma determinada forma de se expressar. As pessoas têm sotaques diferentes. A pergunta é se vale a pena estudar inglês no exterior. Claro que vale a pena. Quando você vai viver outra cultura, quando você vai viver a língua inglesa na sua essência, você aprende. Se você vai viver nessa cultura, se você vai conversar com pessoas que só falam inglês, você tem que começar a aprender. É a mesma coisa que uma criança, que quando começa a ouvir português, logo de início, ela vai associando uma palavra com a outra, e isso com aquilo, e ela acaba falando, mesmo que esteja falando errado. E a mesma coisa acontece com o inglês. Então, quando você está imerso nessa cultura, quando você está falando só inglês e ouvindo só inglês, você acaba se virando bem, porque você não tem outra alternativa também. Eu falava muita coisa errada e eu ainda falo muita coisa errada, mas pelo menos eu faço me entender. Então, qual é a dica que eu dou para uma pessoa que está querendo aprender a falar inglês em outro país? Vai e se joga. Tenta falar, tenta entender. Se não entende nada, gesticula, faz mímica, pega um dicionário, vai lendo, mas tenta. O importante é não ter medo, é não sentir vergonha. Por quê? Diferente da gente, diferente do povo que fala português brasileiro, as pessoas que falam inglês, elas já estão acostumadas, tirando os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos é um caso totalmente à parte, mas os outros países que falam inglês, eles já estão bem habituados com o fato de que muitas pessoas têm o inglês como segunda língua. Então, eles fazem o máximo para entender o seu sotaque. Eles fazem o máximo para entender o que você fala, mesmo que tudo esteja errado. Eles vão fazer de tudo para te ajudar, para te fazer sentir confortável. Então essa ideia errada que a gente tem, de que a gente vai estar sendo bobo, isso é uma idiotice. Antes eu ficava pensando, ai meu Deus do céu, mas que eu vou falar isso, eles não vão me entender, que vergonha. Agora eu penso o seguinte, eu falei, se eles não entenderam, o problema é deles, porque da minha parte eu fiz o que eu podia. E também não é a minha língua, não é a minha língua oficial. Uma das perguntas que eu recebi, ela foi bastante interessante. Ela me falava, dá para você ficar completamente fluente? Eu não sei se dá para ficar completamente fluente em todos os sentidos. Falo bom inglês? Falo sim, as pessoas ficam impressionadas quando elas me veem falando. Claro que elas ficam, porque eu falo com uma certa fluência. Apesar de estar falando muita coisa errada, e eu sei que eu estou falando errado. Mas faz parte. Se você vai para outro país, aprender outra língua e você é muito criança e você vive para lá pro resto da vida, eu diria que até uns 10, 15 anos, claro que existem exceções, mas essa é a regra. E você for ficar vivendo lá para sempre, você vai aprender a falar inglês como uma pessoa local e você não vai ter sotaque depois de um tempo. Porém, acima dessa idade, fica mais difícil, até porque a língua é um músculo e ela tem toda uma forma de se movimentar. Uma pessoa que vai com mais de 15 anos, com 20, com 25, e vai para lá para estudar por um tempo e depois volta, ela não vai falar como um local. Não vai falar mesmo, a não ser que ela se mate de estudar, que ela seja superdotada, que ela tenha um dom totalmente especial. Nas pessoas comuns, pessoas normais como eu acho que não conseguem. Hoje as pessoas falam, nossa, mas você fala inglês como um local. Não é uma coisa fácil, não é confortável, não é mesmo. Apesar de eu falar com fluência sim, mas erros de concordância o tempo todo, erros de gramática o tempo todo eu cometo.
e principalmente na escrita também. Porque o meu pensamento lógico, eu não diria que é em português, mas o meu pensamento lógico é estruturado na forma como eu escrevo e penso em português. E eu acho que todo mundo que passa por essa experiência sempre vai voltar com a mesma sensação. Nossa, eu não falo inglês tão bem assim, por mais que as pessoas achem que você fala. Mas não pense que quando eu falo que o meu inglês não é tão bom assim, que o meu inglês é uma coisa basicona. Não, muito pelo contrário. Eu falo o tempo todo em inglês. Eu me comunico em inglês. Aliás, coisa muito interessante que aconteceu aqui comigo e ainda continua acontecendo, eu fiquei 5 anos morando fora. E eu vim passar essas férias aqui em São Paulo. Mesmo que eu esteja conversando em português com as pessoas, as minhas reações elas estão acontecendo em inglês. E por mais que eu tente parar isso, eu não consigo. Então coisas básicas como, por exemplo, você vai pedir licença, eu falo excuse me, e depois eu falo, meu Deus do céu, eu estou falando em inglês, aqui eu não preciso disso. Ou até obrigado o tempo todo, é thank you, thank you. E a coisa mais idiota que aconteceu comigo, mas que me deixou contente, porque eu percebi que realmente eu já estou reagindo em inglês. Eu fui para a farmácia com a minha mãe e eu fiz uma compra que daria R$83. Eu não sei porque a caixa ela registrou errado e quando eu vi o total estava R$283. Eu na hora que eu vi aquele valor, e ela me falou ainda, R$283. Eu olhei para ela, olhei para a tela, eu vi aquele valor, olhei de novo para ela e eu falei, $283? There's something wrong here. E ela ficou olhando para mim. Eu olhei de novo para ela e falei, $283. This is completely wrong. E aí a minha mãe que estava do meu lado me cutucou e falou, você está falando inglês. É estranho isso, né? Mas imagina, 5 anos só falando inglês. Claro que eu falo português de vez em quando. Eu tenho amigos brasileiros lá, eu tenho amigos portugueses. Eu falo com minha família pelo Skype, eu assisto coisas em português. Mas o meu basicão, eu diria que 95% da minha vida, nesses 5 anos, eu vivi em inglês. Eu percebi aqui no Brasil que realmente as coisas mais básicas, o meu primeiro pensamento está sendo na língua inglesa. Ah, e outra coisa, hoje eu estava no médico, eu fui fazer um raio-x, o responsável por operar o raio-x, ele estava me falando algumas coisas, e eu conversando com ele em português. E aí ele parou para falar um monte de coisa, eu achei bem interessante, eu olhei para ele e falei, oh, really? This is interesting. Aí ele olhou para mim e eu falei, desculpa, imagina, eu estou ficando louco, acho que a gente tinha que fazer raio-x da cabeça, né? E tudo isso me deixa de certa forma feliz, sim, porque eu estou percebendo que dá pra gente começar a mudar um pouco quando você quer realmente aprender outra língua, quando você quer falar outra língua. Isso está acontecendo comigo. O meu português, claro que continua fantástico, apesar de eu esquecer muitas palavras. Um exemplo, eu estava falando sobre intoxicação alimentar, e eu falei food poisoning, como a gente fala em inglês, eu falei, eu já tive envenenamento alimentar. Imagina a cara da pessoa, envenenamento e você não morreu? Eu falei, não, gente, eu não lembro como é que fala isso. Então, é isso que acontece. O português dá uma piorada sim. Eu não falo que piora na forma como você fala, mas piora na forma como você pensa, porque algumas palavras elas acabam ficando em desuso para você. Mas acho que vale a pena você perceber que o inglês está ficando cada vez mais forte na sua cabeça. Que conclusão eu chego? Que depois de uma certa idade o seu inglês não vai ser como um local, mas vai ser muito bom? Sim. É isso aí, se você concorda comigo, deixa seu comentário, se discorda também, é para isso que a gente está aqui. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!